A abolição da escravatura no Brasil aconteceu em 13 de maio de 1888, por meio da Lei Áurea, e ratificou a extinção do trabalho escravo dos negros em nosso país. A abolição da escravatura foi o resultado de um processo de luta popular que contou com a adesão de parcelas consideráveis da sociedade brasileira, além de ter sido marcada pela resistência dos escravos. O Brasil foi o último país das Américas a abolir com a escravidão. Somente Colômbia, Venezuela e Equador levaram a cabo a abolição da escravidão durante seus processos de independência. O Haiti e as 13 colônias inglesas declararam sua independência das metrópoles, respectivamente França e Inglaterra, proibindo o tráfico de escravos nas últimas décadas do século XVIII. O Brasil se tornou independente sem abolir a escravidão através das leis Eusébio de Queiroz e do Ventre Livre, que foi uma solução encontrada pelo governo monárquico brasileiro diante das constantes pressões e ameaças da Inglaterra, nação que estava determinada a acabar com o tráfico negreiro. No ensino de história, a abolição ela foi tratada, a partir do protagonismo da princesa Isabel, do protagonismo dela no processo de abolição. Então, hoje, no ensino de história, a gente tem buscado cada vez mais trabalhar a liderança, o protagonismo do movimento negro. A abolição foi um processo lento, gradual, um processo que começou e que aconteceu lentamente, e foi um processo que aconteceu por pressão da Inglaterra. A Inglaterra ela pressionou para que várias leis fossem criadas e para que o tráfico ele fosse proibido. Apesar do tráfico ter continuado acontecendo de forma clandestina, mas houve essa pressão da Inglaterra e também do movimento abolicionista, que muitas vezes nos livros de história ele não era abordado. Os grandes abolicionistas, advogados, intelectuais, que participavam desse movimento e dessa luta pela abolição. Então a abolição ela aconteceu em 1888. Antes, já tinham ocorrido leis, como a Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários, leis que já, de certa forma, já tinham iniciado, esse processo. E aí, quando a abolição acontece, ela não resolve o problema desse liberto, desse ex-escravizado. A Lei de Terras de 1850, ela dificulta o acesso à terra. Então, a gente vai ter um grupo de pessoas, uma camada de libertos, de ex-escravizados, sem emprego, sem ter para onde ir. Muitos vão continuar vivendo nas fazendas que trabalhavam. E, em contrapartida, a mão de obra do imigrante. Então, o imigrante europeu, ele vem para o Brasil para atender muitas teorias do embranquecimento da raça. E aí, essa população escravizada acaba ficando sem muita opção. E aí, dentro disso, nesse pós-abolição, além dessa discriminação que eles vão sofrer, dessa falta de acesso a emprego, a falta de acesso a escolas, a gente tem aí, nesse momento, pós-abolição, o surgimento de vários quilombos também. Uma outra coisa que durante muito tempo associou-se a ideia de quilombo apenas aquele quilombo, daquele modelo do quilombo de Palmares. Mas a gente tem os quilombos contemporâneos, que são os quilombos que se formaram no pós-abolição. Então, são exatamente dessa resistência. Então, diante desse processo de exclusão que aconteceu, dessa não inserção desse ex-escravizado, do negro à sociedade, a gente tem hoje as políticas afirmativas, que tentam reparar, tentam diminuir esse abismo, essa falta de representatividade, porque durante muito tempo eles não tiveram acesso a uma série de coisas, a educação, e aí a gente tem hoje esse abismo, junto com a questão do racismo estrutural, que ele é muito forte na nossa sociedade. Então a gente tem um racismo que ele se expressa de várias formas, o racismo ambiental, o racismo epistemológico, o racismo linguístico, o racismo recreativo. E aí a gente tem esse processo de racismo, esse processo de exclusão que é longo, que se perpetua. E aí hoje a gente vê o genocídio da população negra, que acontece aí diariamente, e entender que
esse processo histórico lá de trás, de exclusão, ele, de certa forma, ele continuou, ele se perpetuou, né? Se antes a gente tinha senzala, hoje a gente tem as prisões, a gente tem as favelas, a gente tem uma série de analogias que a gente pode fazer, como o próprio trabalho escravo, que a gente sabe que se perpetua. Então é importante ter esse processo, né, da abolição, como ele foi importante, quanto o negro foi protagonista, né, não foi só a Inglaterra e só a Princesa Isabel, que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, mas que houve todo um protagonismo do movimento negro, que lutou e que ainda luta, né? A gente tem hoje na área de educação uma série de legislações, como a Lei 11.645, né, que vem da Lei 10.639, básica. Então, uma série de legislações, a própria Constituição Cidadã da década de 80, que trouxe reconhecimento das comunidades quilombolas, que trouxe o racismo como crime, né, inafiançável e imprescritível. Então, fazer a nossa parte, entender todo esse processo, que as políticas afirmativas elas estão aí para tentar aumentar essa representatividade, reparar todo esse abismo que aconteceu. E acho que muito importante, né, que eu vou fechar com uma frase da Angela Davis, né, que não basta não ser racista, precisa ser antirracista. Então, acho que a história tem esse papel de ensinar, né, de trazer essa contextualização para que a gente possa fazer a diferença e fazer o nosso papel. Então é isso aí. A escravidão reflete no dia de hoje? Então, é exatamente isso que eu tô falando, assim. Ela nunca acabou. Na verdade, ela só tem outros nomes. A exploração do trabalho, a questão ainda cultural das pessoas, o racismo ainda está muito presente, toda uma questão de exploração ainda existe no Brasil e vai ser muito difícil que acabe. A cidadania. O conceito de cidadania está ligado à participação dos indivíduos na vida em sociedade. Refere-se aos direitos e deveres daqueles que compartilham a vida social. Sabemos que as sociedades são permeadas por relações de poder e desigualdade, existindo grupos de pessoas segregadas ou excluídas devido à sua etnia, gênero, grau de riqueza, status e etc. Esses grupos são constantemente alvo de preconceito, discriminação e, muitas vezes, violência. Esses grupos passam a ser caracterizados como minorias sociais e, para garantir seus direitos e reconhecimento, unem-se chamados movimentos sociais.
Escravidão, ela existe desde os primórdios, isto é, desde o início da humanidade, por causa da ambição, do orgulho, da vaidade, da sede de poder do homem. Sempre existiu histórias dos povos antigos e povos mais recentes que conduziram, pessoas à escravidão, quer dizer, aprisionavam pessoas que eram consideradas praticamente inimigos para que eles exercessem trabalhos forçados e de uma maneira sem remuneração, de uma maneira humilhante, de uma maneira que muitos até vinham à morte por causa do poder exercido de uma forma ilegal. O senhor sabe quais foram as consequências da escravidão para os costumes? Sim, existem consequências boas e, porém, existem consequências ruins. As consequências ruins advêm exatamente a partir do momento do comportamento social negativo que se carrega da época. Inclusive, sentimentos negativos como mágoa, o medo, a repressão, alguns costumes, inclusive raciais. Então, isso foi muito ruim para a sociedade, que reflete até nos dias de hoje. Agora, também tem os bons hábitos, bons costumes, culturas, alguma sabedoria, a deliciosa culinária também, que muitas vezes influencia de uma forma muito contundente na sociedade. Obrigado, então, professor, pelas respostas e uma boa noite. Estou aqui com o professor Elias Oliveira e estarei fazendo algumas perguntas sobre cidadania. Professor, o que você acha sobre cidadania? Bem, cidadania nada mais, nada menos é do que um conjunto de deveres e direitos que todo indivíduo tem a partir de uma sociedade que ele vive. Esses direitos são direitos civis e políticos. Então ele tem os deveres a cumprir e os direitos a usufruir, então, tanto no campo civil como no campo político. O senhor sabe quais são os seus direitos como cidadão? Sim, a partir do momento que, através da Constituição, ela me delega esses direitos, por exemplo, votar nos meus representantes, é uma forma de eu exercer meus direitos. Ter direito também, que precisa ser dado pelo Estado, a segurança, moradia, educação, saúde. Isso são coisas que a Constituição ela nos outorga, ela nos presenteia. Então esses são nossos principais direitos, dentre tantos outros. O senhor se acha um cidadão de bem? Sim, a partir do momento que eu cumpro meus deveres como cidadão, pagando os meus impostos e também exercendo a ética, a moral, bons costumes que são daquela sociedade, que são daquele país. Então, a partir do momento que eu cumpro as leis, eu me torno, então, um cidadão de bem, ao contrário dos que são marginalizados.